Assim, Fala. Respeitosamente começou bem, vai. respeitosamente, os 3 álbuns a seguir, Imagine and Worlds, Awake e Change of Seasons. Todos do Dream Theater. Isso. Nunca tocaram a sua impressão no lado mais positivo da banda Dream Theater? Confesso que os últimos álbuns do Dream Theater são péssimos, obrigado. Tá. Não, nunca tocaram pelo seguinte, cara. O grande problema do Dream Theater é que 99,9% das composições elas são colchas de retalhos de ideias diferentes. Por isso que tem aquelas músicas... Cara, tem música do Dream Theater que tem 45 minutos de duração. É um tempo inteiro de um jogo de futebol, cara. Sim. Então, o grande problema é o seguinte. Você tem composições formadas por uma espécie de colcha de retalhos de vários temas diferentes. Tá entendendo? Só que, ao contrário do que acontecia com o rock progressivo mesmo, dos anos 70, e até algumas bandas dos anos 80, essa colcha de retalhos, ela era muito bem serzida musicalmente, muito bem costurada, e tinha um começo, um meio e um fim. Então você tinha composições, por exemplo, você pega Supper's Ready, do Genesis, que tem 23 minutos. A música tem mais ou menos umas 11, 12 partes diferentes. E são muito diferentes. Só que elas são muito bem costuradas. Então, dentro desse estranhamento, você tem começo, meio e fim. Cara, Dream Theater não, cara. Dream Theater é um monte de ideias que saem de um lugar e vão para lugar nenhum. E é uma música meio pra músico, né? Cara, porque também fica um exibicionismo estéril. É uma coisa meio masturbatória, cara. Sim. E é um vício que essas bandas de prog metal têm, porque elas pegaram o que elas entenderam que era rock progressivo, com o que era o jazz rock, que depois virou fusion, e coloca a distorção em cima, cara, que é um porre, cara. O primeiro álbum que eu ouvi do Dream Theater é o Awake. O Awake eu gosto. Você gosta, não? Não gosto. De nenhum você gosta? Nenhum. Agora, vou dar um exemplo. Como é que é o nome do rapaz aí? É o Regis. Obrigado, hein, Regis. É o Xará? Regis. Não. Daniel Barcelos. Daniel Barcelos. Ô, Daniel, se você quer realmente ouvir o trabalho de uma banda que faz o que o Dream Theater faz, mas de uma maneira muito mais coesa, houve o som de uma banda chamada Spock's Bird. Não conheço. Essa. Que é sensacional. Rock progressivo também? É o que o Dream Theater deveria fazer e não consegue. Porque o Spock's Bird, por exemplo, que é o Spock Barbado, né? Que é aquele clássico episódio do Jornal das Estrelas. Eles fazem uma música tão complexa quanto o Dream Theater, mas eles não têm a preocupação de ficar se exibindo tecnicamente falando, entendeu? Então eles pegam os cânones, vamos dizer assim, do rock progressivo dos anos 70 e eles colocam algumas coisas um pouco mais distorcidas e tal, e eles oferecem umas composições muito mais substanciosas do que Dream Theater. Legal. Spock's Bird. Spock's Bird. É. Legal. Spock's Barbado.